Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, aquele abraço aconchegante e de boas-vindas a você em nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos juntos e juntas vermos a revisão e a avaliação desta unidade. Então, mais do que nunca, atenção, foco para podermos somarmos juntos nesta aula de hoje. Então, a você, meu caro aluno, minha cara aluna, na revisão de hoje vamos fazer uma panorâmica sobre os principais pontos que a nossa unidade convergiu, que a nossa unidade tocou. Então, quero que você dê bastante atenção para cada ponto, com muita atenção, e ao mesmo tempo entender que isso ajuda a resgatar a memória daquilo tudo que nós percorremos juntos, ok? Então, vamos começar primeiro recordando a importância da tradição oral. Vamos entender que a tradição oral tem uma grande importância, porque a transmissão desse conhecimento ao longo do tempo nos permite atualmente conhecer o que determinada comunidade acreditava sobre questões essenciais para o ser humano, como o mistério da vida e a manifestação do sagrado. Então, nós podemos entender o seguinte, que tanto tempo quanto espaço são alguns dos elementos importantes na tradição oral. O que eu quero que você entenda aqui? Que a tradição oral foi a principal tradição, a primeira tradição para a qual as mais variadas religiões se utilizaram para poder transmitir seus conhecimentos de geração em geração. Então, se a gente parar para pensar assim, professor, qual foi as religiões utilizaram, qual tipo de tradição que elas se utilizaram para transmitir seu conhecimento? Primeiramente foi a tradição oral. Depois, essas tradições religiosas amadureceram e encontraram na tradição escrita uma maneira de conservar seus conhecimentos. Mas até hoje nós vamos ter tradições como afro-brasileiras, indígenas e em outros lugares do mundo que vão se utilizar da tradição oral como uma maneira, como um meio, como uma forma pela qual eles vão usar para transmitir seus conhecimentos, tá bom? E aqui eu quero te relembrar que além da tradição oral, toda a tradição oral ela é sedimentada em um elemento extremamente importante, que é a memória. Olha só. A memória, nas religiões, também desempenha um papel muito importante. É como se fosse um grande arquivo em nossas mentes, onde armazenamos todas as histórias, os rituais, os ensinamentos que aprendemos ao longo da vida. Nas religiões, a memória é usada para lembrar as tradições e práticas importantes, garantindo que não sejam esquecidas com o tempo. O que eu queria que você olhasse com muita atenção. Por trás de toda a história sagrada, por trás de todos os rituais sagrados, por trás de todos os ensinamentos de sabedoria que as religiões têm, nós temos que entender que por trás de tudo isso existe o elemento da memória. É a memória que vai sedimentar tudo isso, é uma memória sagrada, uma memória que, de certa forma, vai garantir que essas histórias, que esses rituais, que esses ensinamentos, eles possam ter uma linha de continuidade no tempo, né? Ok? E aí vai marcar a relação entre Deus, a divindade, e o ser humano, e a pessoa humana que vai acreditar. Então, por trás de tudo isso, nós temos uma relação de memória. As tradições vão se utilizar disso. Então, a memória é extremamente importante no âmago de toda e qualquer religião no mundo. Ok? Agora nós queremos dar mais um outro passo, que é muito interessante. Já falamos, então, da importância da tradição oral,
que por sinal foi essa tradição que foi a primeira a ser utilizada pelas mais variadas tradições religiosas e que vai, de certa forma, ser uma maneira de transmitir, né, o conhecimento de geração em geração acerca dos conhecimentos daquela tradição religiosa. E entendemos que a memória é extremamente importante, é o arquivo, é o subsídio que vai, de certa forma, estar por trás de todas as histórias, de todos os rituais, de todos os ensinamentos das mais variadas religiões. Então é muito importante nós entendermos esse papel interessante e importante da memória. Agora, nós vamos ver um outro ponto que é muito importante. Falamos da tradição oral e agora vamos falar da tradição escrita. E como é que aconteceu, como é que, de certa forma, as religiões se utilizaram da tradição escrita para poder registrar suas memórias? Pensa comigo que ao longo dos anos houve toda uma evolução em relação à formação da escrita. Cada povo ou civilização antiga foi formando e elaborando seu próprio código de escrita. E a escrita foi e é uma maneira de registrar o som da fala. Então, é muito importante nós entendermos essa dimensão da escrita. Aqui nessa imagem nós temos a imagem dos hieroglifos do Vale dos Reis, na região do Egito, que para aquele contexto, para aquele povo, isso aqui tinha sentido. Foi uma maneira pela qual a sociedade egípcia usou para registrar suas memórias, para registrar os seus ensinamentos sagrados, conforme o seu contexto, é claro, né? Mas um outro ponto muito importante quando falamos em história da escrita é que, na próxima cartela vamos ver, é a formulação e desenvolvimento do sistema de escrita que vai determinar se uma civilização está na pré-história ou na história. Nós poderíamos dizer que a escrita ela vai ser uma tecnologia que vai vai delinear, vai, de certa forma, limitar as sociedades que estão mais avançadas e as sociedades que não estão tão avançadas nessa questão do registro, ok? E aqui eu queria dar mais um passo pensando contigo. Você já viu aquelas grandes cavernas antigas, né, que o homem pré-histórico usou muitas dessas cavernas para fazer suas primeiras escritas, para fazer seus desenhos rupestres. E em muitos desses desenhos, as cenas que mais apareciam eram cenas em relação ao nascimento dessa pessoa e principalmente cenas da morte. Então, desde o princípio, o ser humano se questionou e se questiona também atualmente acerca essas duas grandes perguntas existenciais: da onde eu venho e para onde eu vou? E desde o princípio, o ser humano tenta registrar essas inquietações a partir de sua memória. E a escrita é uma maneira, sim, de registrar, de externar essa preocupação e de fazer com que essa preocupação, esse conhecimento seja passado de tempos em tempos, ok? Agora vamos, nesse exato momento, meu caro aluno, fazer a relação entre as religiões e as escritas. Outras religiões, essas mais novas, surgiram em civilizações que já possuíam uma escrita muito bem desenvolvida e logo iniciaram o processo de produção de seus escritos sagrados. Aqui nós temos o exemplo do cristianismo e do islamismo. Para pensar aqui, nós temos aqui a imagem do cristianismo e do islamismo, que é bem interessante, que eu queria fazer só um adendo. Enquanto que no cristianismo, as primeiras comunidades cristãs começaram a registrar as suas memórias orais
depois de 70 anos após Jesus ter morrido, muito provavelmente nas comunidades islâmicas, à medida que Maomé vai fazendo essa caminhada, ele já vai imediatamente fazendo registro da história sagrada e dos ensinamentos que ele recebia de Deus. Ok? Então, nós não poderíamos dizer assim que no cristianismo houve todo um processo de caminhada da tradição oral. Acredito os arqueólogos bíblicos que em torno de mais de 70 anos, até de fato você ter os primeiros escritos do Novo Testamento a partir de Jesus. E na tradição islâmica, esse momento, como é que eu posso falar? Essa escrita vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, por conta que a sociedade islâmica, a sociedade árabe, já tinha um nível de desenvolvimento de escrita muito mais evoluído do que na região de Jesus, onde aconteceram e cresceram e nasceram as primeiras comunidades cristãs. Ok? Vamos ver outras expressões dos textos religiosos, por favor. Além dos formatos de livros, rolos e pergaminhos, os textos sagrados também podem ser expressos da seguinte forma: pintura de corpos, que seriam tatuagens sagradas, né? Podemos ver também as paredes das construções, os quadros, vitrais, os ícones. Para pensar em uma igreja antiga. Às vezes a gente vê umas igrejas bonitas aí, antigas, de filme, né? Ou se você teve a oportunidade de entrar numa igreja mais antiga, você vai ver que nas janelas tem grandes vitrais que normalmente vão contar a história sagrada daquela religião. Então, é um exemplo que a arte, de certa forma, é um verdadeiro livro, é um verdadeiro escrito sagrado. Além disso, nós vamos ver também as manifestações artísticas, que aí é as músicas, as danças, e também a disposição dos objetos de culto e no rito. Também é uma maneira de você registrar e de entender um pouco da história e da dinâmica daquela tradição religiosa. Bem, agora já vamos olhar para as religiões orientais e seus escritos. Nós vamos ver uma dinâmica bem interessante, bem peculiar em relação a isso. O Oriente é uma parte do mundo que guarda muitos mistérios e muitas diferenças em relação ao Ocidente, né? Digamos que o Oriente é mais espiritual e mais místico, enquanto que o Ocidente, que é esse lado nosso aqui, é mais material, é mais racional. E aqui nós podemos ver uma outra diferença. Na próxima cartela, nós vamos ver que o Oriente é o berço de importantes e antigas religiões. Algumas delas possuem seus próprios livros e escritos sagrados. E aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? O hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo e o budismo são alguns exemplos de religiões nascidas no Oriente. E aqui eu quero fazer uma ponte, uma reflexão para algo muito interessante. Presta atenção, meu caro aluno. Quando pensamos em relação às religiões orientais, nós temos que entender que essas religiões, elas são politeístas, têm uma dinâmica de feitura, de poesias, de histórias sagradas, que são mais antigas, inclusive, do que o cristianismo que você conhece. Do que, inclusive, muitas coisas da sociedade ocidental. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente tem que se ater. E, ao mesmo tempo, quando pensamos, por exemplo, nas tradições orais, nós temos que entender que a tradição oral, ela depende muito dos ritos, das suas músicas, principalmente dessa memória afetiva para poder manter a sua tradição. E aqui eu quero que você preste bem atenção em como que é feita a comunicação de fé, de um exemplo muito claro, muito próximo da gente, que são as tradições de matriz africana e também as tradições de matriz indígena. Nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, a fé é comunicada de maneiras vibrantes e cheias de rituais. E nós poderíamos dizer que
a fé nas tradições de matriz africana não tem como dissociar da questão da música. E aqui, a música, que são elas guardam os pontos. E cada ponto, ele de certa forma é literalmente uma memória afetiva da relação daquela comunidade com o divino. Além das músicas, nós vamos ver também as danças, as cerimônias. Elas são usadas para conectar os fiéis com os orixás. E vamos fazer um adendo aqui. Os orixás não são do mal, não são demônio, não são coisa que muitas das vezes, sem conhecimento, a gente fala besteira. São, na verdade, deuses divinizados que são antigos, são ancestrais e carregam todo um conhecimento ancestral do povo africano. Então, nós poderíamos dizer que a questão dos ancestrais e dos orixás está muito bem ligada um com o outro, ok? E aqui nós poderíamos dizer o seguinte, que nas tradições de matriz africana, é muito importante que essa comunicação da fé ela seja afetiva, ela tenha mais do que nunca as músicas, as danças, as oferendas são uma maneira de contar a história sagrada que aquele povo tem com o sagrado, com o divino, ok? Só para você ter uma ideia, muitos ritos das religiões afro-brasileiras não tem, por exemplo, essa figura do mal, do inferno, que foi, na verdade, fruto de um preconceito que os colonizadores implantaram nos colonizados aqui no Brasil. Né? Então, se você escutar falar qualquer tipo de preconceito em relação às comunidades afro-brasileiras, muito cuidado. Acho que mais do que nunca a gente tem que respeitar o jeito do outro. Mesmo a gente não concordando, mas respeitar é sempre bom. Vamos ver também que através das danças dos orixás e das cantigas sagradas, os praticantes expressam sua devoção e fortalecem sua fé. A espiritualidade africana deve ser olhada como culto da ancestralidade, que são os orixás, e a conexão com o outro e com o mundo. E aqui eu quero complementar esse ensinamento com um importante pensamento da tradição afro. Mais uma vez, meu pai Xangô me ajudou. Nesse terreiro eu vou cantar em seu louvor. Xangô é meu guia, meu protetor. Na tristeza e na alegria nunca me abandonou. De acordo com a lenda, Xangô era o rei de Oió, região que hoje é a Nigéria, e possuía um caráter bem duro, violento, além de ser extremamente viril, atrevido, vaidoso e justiceiro. Conhecido por praticar uma justiça dura, justa e cega como uma rocha, que aliás é outro elemento que o representa, que é a rocha. Ok? Então, só para encerrarmos essa parte da religião afro-brasileira, o que é importante? Nós entendemos que tanto as religiões afro-brasileiras quanto indígenas, elas vão ter o seu panteão de deuses. Assim como os gregos têm os seus deuses, os nórdicos têm seus deuses, né? E ficou muito famoso, nós vamos entender que também temos uma riqueza cultural muito interessante que precisa ser mais aprofundada e precisa ser mais respeitada. Ok? Agora vamos para as espiritualidades indígenas. Nós temos uma coisa muito bonita, existem diversos povos, tanto no Brasil quanto no Amazonas. E aqui nós poderíamos falar de maneira geral que existem algumas características da espiritualidade indígena. Primeiro, que é a união com a natureza e ao mesmo tempo uma tremenda e profunda conexão e respeito pela natureza. Ao mesmo tempo, nós temos uma relação de integração com a natureza, também de dualidade no sentido no mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, mas também de complementariedade, no sentido de que a natureza complementa a minha caminhada e eu tenho responsabilidade de cuidar da natureza.
Caso contrário, eu vou sofrer as consequências, né? Agora vamos fazer, por fim, a diferenciação entre as tradições religiosas orientais e ocidentais. Enquanto que a tradição religiosa ocidental tem uma mente mais racional, preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica, a oriental trabalha mais o seu lado intuitivo, valoriza o universo interior e dá muita importância para a religião. Isso, de certa forma, a gente já falou mais atrás. E aqui nós vamos ter alguns exemplos de pensamentos e de valores nas mais variadas religiões. Por exemplo, na próxima cartela vamos ver uma mensagem hinduísta. Não faças aos outros aquilo que, se fosse feito, se você fosse feito, lhe causaria dor. Também temos um outro pensamento, que é um pensamento budista. De 5 maneiras, o verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com generosidade, com cortesia, com benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. E por fim, nós vamos ver também uma mensagem judaica, muito interessante. Não faça ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso. Olha só. E por fim, nós vamos ver uma outra mensagem, que é a relação entre justiça e religião, em 2 tradições bem interessantes. Para o budismo, quanto mais nos distanciarmos de nossos egocentrismos, com mais facilidade saberemos o que é justo e o que não é justo. No cristianismo, o Deus bíblico promove a justiça e estabelece o direito. É um Deus que liberta escravos, faz justiça aos órfãos e viúvas e se faz presente junto aos abandonados e perdidos. Por fim, eu quero te convidar, meu caro aluno, a entender que essa grande panorama que aqui nós voamos e tivemos contato ao longo da unidade, ela foi muito enriquecedora para todos nós. E aqui eu quero te convidar para, juntos e juntas, nós nos conectarmos e dialogarmos com esse bonito pensamento de Pedro Casaldáliga. A solução é sempre a esperança. Uma esperança, porém, que comece a trabalhar, que saiba viver o dia a dia, que procure fazer o trabalho de justiça e libertação com os outros. Pedro Casaldáliga, bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia. Um dia, Dalai Lama, que é uma grande liderança budista, foi questionado sobre qual era a melhor religião. E ele respondeu de uma maneira muito interessante. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, mais bondosa, mais amorosa, mais humana, mais gente, mais capaz de fazer a diferença na vida de si, do outro e de todos que estão ao seu redor. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, que alegria nós temos dado esses passos, e quero te desejar que você possa prosseguir um pouquinho mais e possa aprofundar os seus conhecimentos.